Seja bem-vindo ao canal Histórias de Terror. Já passamos de 1000 inscritos e convidamos a você que não se inscreveu se inscreva para alcançarmos nossa meta de 5000 inscritos. Não esqueçam de deixar o seu like. Vamos às histórias? Hoje vamos contar uma pequena história que aconteceu em meados dos anos 60. Assim reza a lenda. Já se inscrevam, comentem e compartilhem. Vamos para a história. Era uma noite escura e fria, a lua cheia brilhava no céu, iluminando as sombras das árvores da floresta. Uma jovem chamada Alice estava caminhando pela estrada deserta, procurando o caminho de volta para casa depois de visitar uma amiga. De repente, um uivo aterrorizante rasgou o silêncio da noite. Alice parou e olhou ao redor, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ela viu uma figura escura e enorme se movendo entre as árvores. De repente, um lobisomem apareceu diante dela, com olhos brilhantes e dentes afiados. Alice correu desesperadamente pela estrada, mas o lobisomem a seguiu de perto, cada vez mais perto. Ela tropeçou em uma pedra e caiu, sentindo a criatura se aproximando. Mas então, um som de tiros foi ouvido, e o lobisomem recuou. Um militar que passava por ali havia visto a cena e abriu fogo contra a criatura. O lobisomem uivou de dor e correu de volta para a floresta, desaparecendo nas sombras. Alice agradeceu ao militar por salvá-la, mas ele advertiu-a que não saísse à noite sozinha. Ele explicou que havia muitas histórias sobre lobisomens na região, e que os moradores acreditavam que eram criaturas reais. A partir daquele dia, Alice nunca mais caminhou sozinha à noite. E todas as noites de lua cheia, ela ouvia o uivo do lobisomem, lembrando-se do terror que sentiu naquela noite. Após o susto, Alice e o militar, que se chama Davi, fizeram uma bela amizade. E 10 anos depois eles se casaram, e tiveram um filho, um lindo menino. Alice e Davi estavam felizes juntos e cuidavam com carinho de seu filho, que tinha apenas alguns meses de vida. Eles tinham se mudado para uma casa nos arredores da cidade, cercada por uma grande área verde, onde podiam caminhar e se divertir com o filho. Mas em uma noite de lua cheia, Alice acordou com o som de uivos aterrorizantes vindos da floresta próxima. Ela ficou assustada, pois lembrava da experiência que teve há 10 anos, e temia que o lobisomem estivesse de volta. Ela acordou Davi, que estava preparado para enfrentar qualquer ameaça. Eles pegaram o filho e se trancaram dentro da casa, mas o uivo continuava cada vez mais próximo. De repente, uma das janelas da casa foi quebrada, e uma criatura escura e peluda saltou para dentro, revelando ser um lobisomem. Davi pegou sua arma e começou a disparar contra a criatura, enquanto Alice tentava proteger o filho. Mas o lobisomem era forte e rápido, e eles não conseguiam acertá-lo. Ele atacou Davi com suas garras, ferindo-o gravemente. Alice pegou o filho e correu para o sótão da casa, trancando a porta atrás de si. Lá em cima, ela encontrou um velho livro sobre lobisomens que falava sobre uma maneira de matá-los. Ela decidiu tentar, pegando uma faca de cozinha e preparando-se para enfrentar a criatura. Quando o lobisomem finalmente arrombou a porta, Alice atacou-o com a faca, acertando-o em cheio no coração. O lobisomem uivou de dor e caiu no chão, transformando-se em um homem nu e sangrando. Alice ficou chocada ao perceber que era um homem que ela conhecia, um vizinho que parecia gentil e amigável. Ele tinha se transformado em um lobisomem por causa de uma maldição que o perseguia há anos, e agora estava livre dela. Davi sobreviveu aos ferimentos, mas nunca mais voltou a ser o mesmo. Ele se tornou um homem amargo e ressentido, que culpava a esposa pelo incidente que quase lhe custou a vida. Alice nunca mais esqueceu a experiência traumática que teve, mas ela também aprendeu a lição de que as aparências podem ser enganosas, e que nunca se deve subestimar o poder da maldição. E vocês, o que acharam? Já ouviram algum relato assim?
Deixem aí nos comentários, se inscrevam, nos vemos no próximo vídeo. Há muitos anos, um homem chamado João decidiu se mudar para uma casa em uma área isolada da cidade. A casa era antiga e tinha um ambiente sombrio, mas João não se importou, pois gostava da solidão e do silêncio que a região oferecia. No entanto, logo após se mudar, coisas estranhas começaram a acontecer. João ouvia barulhos estranhos durante a noite e às vezes, via sombras se movendo pelo canto do olho. Ele tentou ignorar essas ocorrências, mas elas se tornaram cada vez mais frequentes e perturbadoras. Um dia, enquanto investigava os sons que vinham do sótão, encontrou uma série de artefatos estranhos como velas, livros antigos e uma estatueta de um deus pagão. Intrigado, ele começou a pesquisar sobre a história da casa e descobriu que ela havia sido usada como um local de culto por uma seita secreta. João não conseguia acreditar no que descobriu e decidiu investigar mais a fundo. Ele passou horas e horas pesquisando a casa, tentando desvendar os mistérios que ela escondia. Mas o que João não sabia era que a seita ainda existia e não estava disposta a permitir que ele descobrisse seus segredos. Eles começaram a persegui-lo, enviando-lhe ameaças e vandalizando sua casa. João não se intimidou e continuou sua investigação. No entanto, uma noite, enquanto estava sozinho em casa, algo terrível aconteceu. Ele foi encontrado morto em seu sótão, com sinais de ter sido sacrificado em um ritual macabro. A cidade nunca soube o que realmente aconteceu com João e a casa foi abandonada. Mas as pessoas da região ainda falam sobre os sons estranhos que vêm da casa à noite, e alguns afirmam ter visto a sombra de um homem vagando pela propriedade, como se ainda estivesse investigando os mistérios da casa assombrada. Após a morte de João, a casa ficou abandonada por anos, tornando-se um local que causava medo em todos que se aventuravam a chegar perto dela. Mas mesmo com a casa vazia, os moradores da cidade ainda falavam sobre os acontecimentos estranhos que ocorriam ali, como luzes acesas durante a noite. Um grupo de adolescentes entrou na casa pelo sótão, mas assim que começaram a explorar o local, coisas estranhas começaram a acontecer. Eles ouviram sussurros vindos de um dos quartos e sentiram a presença de alguém que não podiam ver. Quando tentaram deixar a casa, encontraram a porta trancada e todas as janelas seladas. Estavam presos dentro da casa assombrada. As luzes começaram a piscar e os móveis a se mover sozinhos. Alguns dos jovens entraram em pânico, mas um deles corajoso decidiu investigar mais a fundo. Ele encontrou um porão secreto escondido atrás de uma estante de livros e lá dentro descobriu um altar onde rituais macabros haviam sido realizados. Sinais de sacrifícios humanos eram evidentes. Antes que pudesse investigar mais, o jovem foi atacado por algo que não podia ver, um ser com brasas afiadas que parecia querer impedi-lo de descobrir mais sobre a casa. O jovem não sobreviveu ao ataque e seu corpo foi encontrado em estado deplorável, com marcas de mordidas e arranhões por todo o corpo. Desde então, a casa ficou totalmente abandonada e nunca mais foi habitada. Dizem que as sombras ainda se movem pela casa durante a noite e que o espírito do jovem continua preso lá, tentando desvendar os mistérios que custaram sua vida. E você, teria coragem de passar uma noite na casa? Deixe nos comentários e se inscreva para não perder nada. Obrigado!